Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. O vídeo de hoje é um vídeo de atualização. Em janeiro de 2015, eu postei aqui no canal a história de um conflito entre o nadador César Cielo e a Cielo SA, aquela companhia administradora de cartões. O que ocorre em suma é que a Cielo SA havia contratado o nadador até 2012 para que esse fosse seu garoto propaganda. Após o término desse contrato, o nadador entrou com uma ação contra a companhia e contra o INPI, alegando que a companhia teria se apropriado do nome do nadador e o registrado como sua marca. Em primeira instância, o nadador obteve sucesso e o seu pedido foi julgado procedente na 13ª Vara Federal no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu os recursos em cima dessa decisão de primeira instância. Amigos, o que eu recomendo mesmo para quem queira entender esse conflito é que assista o outro vídeo em que eu explico detalhadamente quais são as questões envolvidas nesse conflito. Eu falo quem são as partes, qual é o pedido, aspectos jurídicos relevantes, falo sobre a sentença, dou minha opinião e tudo mais. Aqui eu vou sintetizar. O nadador propôs a ação para que a companhia Cielo fosse proibida de usar a expressão Cielo para a sua marca de serviços e que o registro da marca Cielo da companhia fosse anulado. Pois bem, em face disso, ele teve sucesso em primeira instância e em segunda instância, o recurso foi para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o relator, em seu voto, manteve a decisão. Entendeu que a decisão estava correta e que não deveria ser objeto de reforma. Tanto o Cielo e a sua empresa recorreram, quanto a Cielo SA e o INPI também recorreram, ou seja, todo mundo recorreu. E o desembargador relator entendeu que a decisão de primeira instância deveria ser mantida, ou seja, que a Cielo SA não pudesse usar a expressão Cielo e que a marca fosse anulada. Porém, Vogal, um outro desembargador, ao decidir e ao votar sobre o mesmo tema, se opôs, se distanciou da decisão do relator e entendeu que os recursos, tanto do INPI quanto da Cielo SA, deveriam ser considerados de modo que a decisão fosse revista. Essa foi a decisão que teve a adesão dos demais desembargadores desta turma, resultando em que a Cielo SA conseguiu reverter a decisão de primeira instância. Agora vejam, tem algumas coisas, há certos aspectos que merecem certas considerações. Do ponto de vista simplesmente do direito, ou melhor, da decisão, eu concordo com o que foi decidido pelo TRF. É muita pretensão do nadador imaginar que a Cielo SA tenha tentado se apropriar do nome dele. A Cielo explica que Cielo é uma expressão tanto da língua portuguesa, quanto da língua italiana, quanto da língua espanhola, de modo que tem também o significado de céu e que poderia ser usada sem maiores problemas, que não se trataria de apropriação do nome do atleta. Pelo contrário, uma vez que a marca seria Cielo, entenderam por bem chamar o atleta homônimo. E isso me parece correto. Há uma observação importante a se fazer. A notoriedade do atleta, ou dos atletas em geral, é passageira. Veja, tirando exceções como, por exemplo, Pelé, se alguém falar para a juventude de hoje sobre Bellini, saberão eles de quem se trata? Se eu voltar para o vôlei da minha época de infância, se falar Bernard, Jornada nas Estrelas, o pessoal vai saber de quem se trata? Então é muita pretensão, entendeu assim o judiciário, do atleta
imaginar que é o nome dele que vai impulsionar a companhia de cartões, sendo que, na verdade, hoje nós relacionamos mais a expressão Cielo à companhia de cartões em razão do investimento gigantesco que esta realiza com o objetivo de propagandear e tornar conhecida a sua marca. Então o judiciário entendeu que não, que o César Cielo se enganou ao imaginar que o nome dele teria sido utilizado pela companhia. Então o que aconteceu foi que a decisão de primeira instância foi revertida. Agora eu poderia concluir o vídeo, mas eu quero fazer uma observação especial ao voto do desembargador Paulo Espírito Santo, que foi o que abriu a dissidência. Eu concordo com a decisão, mas os fundamentos me deixaram até certo ponto preocupado. Veja, esse desembargador é aquele mesmo que algum tempo atrás, acerca da Lava Jato, diz que perdoa os advogados que o procuram, tal, porque esses estão em seu papel. Perdoa. Que bom que são perdoados, né? Afinal, estão fazendo uma coisa tão ilícita, tão contrária ao que seja correto, não é mesmo? Pois bem, esse desembargador, no seu voto, começou argumentando que as coisas são muito simples e certos pontos do direito nem deveriam ser objeto de grande interpretação, porque são quase matemáticos. Aí ele fala que o direito penal em certos pontos, o direito tributário em certos pontos, e ele entende que a matéria de marcas, propriedade industrial, patente, é uma matéria incrivelmente simples. Vejam, isso é um fragmento do que ele disse no dia do julgamento. Para quem tenha interesse, você encontra no site do TRF 2ª Região a transcrição do que foi dito. Ainda não é o voto, talvez no voto alguma coisa seja corrigida quando for publicar o voto, mas é o que ele disse lá na hora e com as palavras da transcrição. Na minha vida, tenho precedentes aqui, nunca vi com toda sinceridade, com a máxima vênia do eminente relator, que vou divergir, algo tão tranquilo para julgar. Há uma proibição de que não pode. O artigo 124, inciso 15, diz que não pode registrar o nome de empresa dele. Eu não poderia registrar o nome de uma empresa qualquer com o meu sobrenome, Espírito Santo. Não pode. E no caso, aconteceu isso. E a doutora juíza concedeu a sentença. Permitam-me tentar explicar esse raciocínio. O que o desembargador disse, e que para ele era algo extremamente simples, é que o artigo 124, inciso 15 da Lei de Propriedade Industrial proibiria que uma pessoa pudesse registrar como marca o seu nome ou o nome da sua empresa. E se ele não pode registrar o seu nome, muito menos poderia proibir que outra pessoa tivesse registrado a expressão Cielo, já que ele não poderia alegar que estão me impedindo de usar meu nome, porque a lei já impediria. Ocorre que isso está completamente errado. Na sessão, o magistrado, ao mencionar o dispositivo, eu nem sei se ele estava mencionando o dispositivo, talvez a pessoa que transcreveu entendeu errado, mas na transcrição aparece como se ele estivesse mencionando o dispositivo, inciso 15 do artigo 124, nos seguintes termos: nome civil ou sua assinatura ou nome de família não podem ser registrados. O problema é que o dispositivo legal não diz isso. Eu vou colocar aqui na tela. O que o inciso 15 diz é que você não pode registrar o nome de outra pessoa. Ou seja, o Cielo poderia registrar o nome dele. E se for para registrar o nome de outra pessoa, pode, desde que exista autorização. Veja, meu nome, Ribeiro da Silva. Existe marca Ribeiro. Pode ser máquinas e ferramentas, pode ser Ribeiro Legumes. E existe marca Silva. Silva Aparelhos e Maquinário, Silva Arquitetura, Silva Carroceria. E só para não deixar dúvidas, existe também, além de Cielo registrada pelos envolvidos e por terceiros, também existe a marca Espírito Santo, que é o nome do desembargador para restaurante. Então eu achei muito interessante que ele
começa se manifestando dizendo que o caso é óbvio, é muito simples. E aí ele pega um dispositivo, menciona o dispositivo com um texto diferente do texto que está em vigor e conclui uma coisa totalmente errada, para então decidir, por sorte, do modo certo, em cima de fundamentos totalmente equivocados. Quem tiver interesse, é só procurar pelo número do processo e vai ter acesso a essa transcrição do que aconteceu no dia do julgamento. Na verdade, o relator quis manter a sentença, que me parece errada. Esse desembargador, Paulo Espírito Santo, foi contra a manutenção da sentença, o que me parece correto, porém com fundamentos completamente equivocados. E, finalmente, os outros desembargadores que vieram depois concordaram com a posição no sentido de reverter a sentença, porém apresentaram fundamentos diversos daqueles que foram apresentados pelo desembargador Paulo Espírito Santo. É isso, pessoal. É mais um vídeo para atualizar a situação. Eu nem ia falar muito sobre os fundamentos da decisão, mas esse voto eu precisava mencionar porque ele concluiu uma coisa totalmente equivocada. Nome de pessoa natural ou mesmo de sociedade pode sim dar ensejo ao registro de uma marca, desde que com a autorização do seu titular, obviamente. Então, César Cielo perdeu até esse ponto, está perdendo a ação. A decisão é do TRF da 2ª Região. Talvez a matéria ainda chegue a Brasília, e aí você pode contar que nós vamos estar acompanhando. Se tiver mais uma atualização em tempo, traremos as informações aqui para o canal. Obrigado, pessoal, a quem tem me acompanhado até aqui. Um abraço a todos e até a próxima.